Oi turma, galera que segue a Aurora de Cinema, voltando aqui com uma rápida blitz sobre o capítulo de ontem de Renascer. Eu não sei quem assistiu, quem não assistiu e tem Globoplay, corra para ver, porque foi um capítulo belíssimo, muito forte. Aliás, tem uma porção de capítulo aí que eu ainda não comentei com vocês por falta de tempo, mas eu estou anotando as principais coisas desses capítulos da minha última blitz para cá, para a gente conversar sobre eles. Mas o de ontem tem um momento muito exponencial que eu preciso falar sobre ele, que vocês precisam assistir. Precisam assistir aquilo ali com muita atenção, porque foi uma coisa muito grandiosa, tá? Então o capítulo começa com o encontro do coronel Zé Inocêncio, né, com o filho, né, teve aquela história do Damião que desapareceu e tal, isso aí foi resolvido, aliás, de forma muito bacana, mas aí ele soube, né, que quem tinha o Padre Santo foi lá conversar com ele, com o Zé Inocêncio, e ele acabou sabendo que quem falou de ele ter sido o possível mandante da morte daquele capanga que foi encontrado morto, né, ali nas redondezas, teria sido ele. O coronel Egídio teria dito isso ao padre. E ele, uma pessoa íntegra como é, muito chateado, ficou com aquilo há muito tempo, que queria falar com o Egídio, né, que precisava ter um papo reto com ele, digamos assim, se mandou até lá, né? O filho quis ir, o João Pedro, o Diocleciano, o amigo dele quis ir, a Morena, a Mariana, então ficou todo mundo aquele suspense, né? Ele ter ido sozinho na casa de seu maior inimigo, mas ele foi, e foi uma conversa assim, um momento muito denso da trama e feito com muito brilhantismo por Marcos Palmeira e Vladimir Brista, né? Eu poderia, um texto impressionante, que texto potente, que densidade que foi dada à cena, e a gente pode dizer que foi um encontro da integridade com a hipocrisia, não é? Foi isso que simboliza aquele encontro entre um coronel do bem, não é? Que mora naquelas terras há muito tempo e as conquistou sem nenhuma morte, sem estar usurpando nada de ninguém, sem estar se apoderando de nada indevidamente, com o Egídio, que é filho do coronel Pica-Pau, que a gente sabe bem, não é? Como tem mortes nas costas, como foi feita a fortuna deles. Então esse encontro foi muito potente, foi na primeira parte do capítulo, né? Mas depois a Inácia está lá também. Quando o Zé Inocêncio volta e chega na fazenda, ele vai conversar, estavam todos aflitos esperando por ele, sem saber o que tinha acontecido, né? Com medo que ele pudesse ser baleado, que ele pudesse sofrer alguma coisa do coronel Egídio, mas correu tudo tranquilo. O Egídio, do alto da sua covardia, já deixou lá o capanga de olho, né? Porque qualquer coisa o capanga agiria, né? Quer dizer, ele pensando que o Inocêncio, né? Ele acredita, né? Que todo mundo tem os mesmos métodos dele, né? Os métodos cruéis, né? Os métodos nocivos, né? Então ele já deixou o capanga preparado para poder falar com o Zé Inocêncio e falou discorrendo muito hipocritamente sobre as coisas, né? Foi apresentar a mulher, o Zé Inocêncio não disse o nome dela, né? Apresenta só como Dona Patroa, né? Que é outra marca clara da novela, definindo a sua vertente feminista, né? Então Inocêncio, quando chega em casa, vai conversar com o João Pedro, com a mulher, com a Inácia e com o padre, né? Contar como é que foi a história, o encontro. E eu sei que no momento lá da conversa há digamos, um mal-estar entre o padre e a Inácia, e também está lá o pastor, né, feito pelo Breno da Mata, e a Inácia feita pela brilhante atriz baiana Divana Carvalho. Então houve esse mal-estar por conta da questão da religiosidade. O padre disse alguma coisa bem feia que não deveria ter dito, e ela vai lá para dentro e ela tem uma conversa assim riquíssima, sabe, muito profunda sobre a religiosidade de matriz africana, e eu acho que é importantíssimo que as pessoas vejam. Foi um trabalho belíssimo de direção, sobretudo de atuação, não é? Que atriz potente é
a Edivana Carvalho, que beleza de conversa ela teve com o Breno, que também está muito bem, muito convincente como pastor, né? Um diálogo riquíssimo entre os dois. E antes do diálogo dos dois, aliás, começa uma cena, aliás, depois, ela vai ao Rio e a cena é belíssima, vejam lá, porque o quadro, até a gente descobrir que é ela, né? Começa só a água do rio e aquele vulto, aquele espelho que a gente não sabe direito o que é, até que vai clareando e a gente percebe que é ela, né? Afundando as mãos no rio e tirando um baú, né? No baú no qual estavam várias guias que ela tinha ganho da mãe e que escondeu para esconder, né? E que mergulhou, que afundou para deixar escondida, recôndita a sua fé, a sua ligação com o cosmos, com o universo, com Deus, não é? Através das guias que a mãe deu para elas, da matriz, né, da religião afro, e a gente fica vendo, né, quem conhece um pouco de história sabe que aquilo ali é uma coisa que aconteceu no Brasil em inúmeros séculos, né? A reprimenda às pessoas, né, pretas e pretos de cultura, de religião afro, e isso foi tantas vezes, né, motivo de assassinatos, de prisões, de mortes violentas, né, já que o pessoal da etnia negra sempre foi tão perseguido, e a novela fez uma belíssima mostra do quanto isso aí foi uma coisa perversa, né, com todos, e continua sendo tantas vezes, infelizmente, né? E a Edivana, do alto da sua negritude, da sua ligação com as religiões e com a cultura africana, né? Baiana, ela é baiana também, o quanto ela fez isso com potência, com densidade, com delicadeza, sabe? Tudo bem cuidado nos mínimos detalhes, que coisa, sabe? Uma grande homenagem à etnia negra, mas também deve ser visto não só por pretos e pretas, deve ser visto por todas as etnias, por todas as pessoas que apoiam o respeito à diferença, a todo tipo de religião, a liberdade de credo, de opção, enfim, de opção de fé, de crença. E aí ela falou muito que ela tinha recusado o Odu dela, né, que ela tinha escondido. Aí o pastor vai e pergunta o que é Odu, aí ela fala que é o propósito, o destino, né, o motivo pelo qual as coisas acontecem e tal. Aí ele falou do Teus, e aí houve então uma troca entre a religião cristã e essa religião do candomblé, do afoxé, de Oxalá, né, essas coisas todas da cultura africana. Foi muito bonita a cena, precisa ser vista e deveria inclusive ser matéria, né, as sequências, né, foram algumas sequências que deveriam ser exibidas inclusive para se falar de história do Brasil, como é que os negros e negras, né, pretos e pretas foram tão massacrados na sua identidade, na sua cultura, que perversidade foi feita com essa etnia, né, que perversidade, que injustiça, quantas coisas a gente tem ainda que reparar neste país, não é? Ainda bem que desde que o presidente Lula assumiu, não só nesse mandato, desde o primeiro, vieram a questão das cotas, né? Uma luta constante por políticas públicas que favoreçam aos invisibilizados de sempre, aos escravizados, enfim, graças a Deus que a gente tem hoje um presidente e um governo que pensa em diminuir essas disparidades e em reparar de alguma forma, o mínimo que seja, né, porque não é possível reparar o que a escravidão fez no Brasil, mas o mínimo que seja, temos um governo hoje em que a gente pode ter fé e acreditar que as coisas vão caminhar para melhorar cada vez mais, né? Então foi uma verdadeira aula, uma belíssima homenagem de renascer a cultura negra, a ancestralidade, a esta personagem que é a Inácia, essa criação linda do Benedito e do Bruno Luperi. Então aconselho que todo mundo veja, né? E professores, professoras, né? Quem lida com crianças, com adolescentes e mesmo nas faculdades por aí, são sequências deste capítulo de ontem, né? O capítulo do dia 12 de março, né, que precisa ser vista e precisa ser mostrada, né, em muitos lugares, para que as pessoas vejam, né, a importância de se respeitar a crença do outro, o respeito à diferença, que todas as religiões conduzem ao bem, todas elas, né, veem Deus de alguma forma, mas tudo que conduz ao bem deve ser apoiado, não é? É ruim quando você usa de malandragem para pegar a fé de alguém, a crença de alguém e querer capitalizar e fazer
fazer coisas que não devem ser feitas por ninguém, né? Que é explorar a depressão de alguém, a tristeza, a dor, não é? Em momentos de fraqueza, geralmente isso acontece. Então, foi um verdadeiro ensinamento, uma coisa linda, não só artisticamente falando, mas o discurso, né? Quer dizer, não só artisticamente no sentido do discurso, né? O que foi mostrado em termos de imagem, mas em termos de discurso. Que coisa linda, que coisa potente. Então, meu registro aqui, minha Blitz Renascer, de homenagem, sobretudo, né, de aplauso para esta atriz fantástica que é a Divana Carvalho, que está fazendo lindamente a sua Inácia, não é? O Breno, que contracenou com ela, Breno Matos fez uma coisa também muito bonita, muito tete a tete com ela, e Chico Dias com o seu Padre Santo. Foi assim um capítulo memorável, sabe? Que a gente precisa ver e refletir. Quem já viu e não percebeu direito, veja de novo. Quem é professor, quem é educador, tem que ver e tem que incentivar as pessoas a ver esse tipo de coisa, porque o que uma ficção, né, uma ficção audiovisual, né, uma telenovela pode fazer, são às vezes muitos anos de leitura que o brasileiro, a maioria, infelizmente não tem, né? A gente sabe que a alfabetização no Brasil é uma coisa ainda, infelizmente, capenga, e que poucas pessoas têm acesso à leitura, não é? A leitura que traga uma visão realmente plural, multifacetada do que é a cultura brasileira, do que são os credos, do que são as etnias. Então, quando é através da imagem televisiva, né? Como também da do cinema, mas do cinema e do teatro, lógico, mas essas artes ainda têm um acesso caro, né, para a maioria da população. Então, o meu bater sempre na mesma tecla de ver a teledramaturgia, de apoiar a telenovela, porque ela chega de graça a qualquer lugar do Brasil. E é importantíssimo quando chega e faz um discurso e um excurso tão bonito, tão artístico, não é? Tão cheio de reflexões, tão incentivador, né, estimulador de questionamentos, de reflexões, de discussões através de pautas identitárias importantes que estão sendo colocadas em Renascer. Então, meu aplauso para o capítulo de ontem, para estes atores incríveis, para esta novela tão linda e seus autores, diretores, enfim, vamos embora com Renascer. Obrigada a você que acompanha a Aurora de Cinema, e se gostar, avisa aos amigos, se não gostar, pode espalhar para os inimigos, que a gente está aqui sempre. Blitz Renascer. É isso, galera. Obrigada. Um abraço a todos.